Oi, pessoal. Meu nome é Erinice, eu moro na Noruega e hoje eu quero dar algumas dicas para vocês de como estudar norueguês. Primeiro, eu quero falar para vocês sobre há quanto tempo eu tô aqui e há quanto tempo eu tô estudando. A minha relação com a Noruega começou há mais ou menos 10 anos, quando eu conheci meu marido, e há um pouco mais de 7 anos, quando a gente decidiu que nós moraríamos aqui na Noruega, eu precisei começar a estudar a língua. E aí começou uma mini guerra dentro de mim, porque quando a gente gosta de falar a nossa língua e eu amo falar a minha língua, é complicado estudar, mas quando você coloca na tua cabeça que você precisa daquilo, aquilo se torna mais fácil. E foi o que aconteceu. E talvez você esteja pensando assim, poxa, 7 anos e ainda tá estudando norueguês? Estou. Por quê? Porque eu preciso falar melhor. Eu falo razoavelmente bem, eu acho que eu falo assim de uma forma que as pessoas entendam, mas eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu ainda estou num nível que não é o meu nível desejado. Em alguns meses aqui, eu já consegui me comunicar. Em poucos meses eu já estava trabalhando, trabalhava num local onde só se falava norueguês o tempo todo, o que tornou um pouco mais fácil o aprendizado, por causa dessa imersão que foi meio que obrigatória para mim. Eu estudava de casa, porque eu tinha uma filha pequena e eu sempre priorizei o tempo com a minha filha, então eu estudei no começo de casa, demorei um pouquinho para ir para a escola. Quando a gente é casado com um norueguês, a gente consegue o curso gratuito aqui na Noruega, que é para ajudar você a entrar na cultura, até mesmo porque você também vai ter filhos que serão noruegueses, né? Então a gente tem essa facilidade de estudar por um tempo gratuitamente, tem um tempo limite que você estuda. E você também tem horas obrigatórias que você precisa cumprir quando você se casa com norueguês e existem regras para outras pessoas. Por exemplo, europeus, eles já não vão ter essa vantagem do curso gratuito, eles vão ter que pagar e os cursos de norueguês aqui eles são caríssimos. Eu fui ver um curso de gramática, para vocês terem uma ideia, há muito pouco tempo atrás, ele custava mais de 9.000 coroas. Tava muito caro, e era assim, 20 horas de curso, acho. Muito poucas horas para um curso tão caro, mas é porque eles são caros mesmo. Então a gente, quem está estudando, principalmente gratuitamente, valoriza essas horas que vocês têm gratuitas aqui e se esforça ao máximo. Mas hoje eu quero dar 4 dicas para vocês estudarem, principalmente para quem está começando, conseguir se aprimorar na língua e ir em frente. A primeira dica que eu quero dar para vocês é: monte uma estratégia. Quando você monta uma estratégia, você faz isso como? Você precisa estipular o tempo de estudo que você vai ter, quanto tempo você vai se dedicar a estudar aquela língua, né? No caso, o norueguês. E você precisa escolher o material, a forma como você vai estudar. Eu vou estudar por um livro, eu vou estudar só vendo vídeos, eu vou estudar só lendo a língua, eu vou estudar só falando com nativos. Como que eu vou estudar a língua? Você vai montar essa estratégia. É a primeira língua. E eu vou voltar para o assunto inicial, que era que muitas pessoas acham que a gente está aqui há tanto tempo, a gente é obrigado a falar a língua muito bem. E lógico, a gente tem que falar a língua, a gente consegue se comunicar, mas quando você quer realmente aprender a gramática, aprender a escrever melhor a língua, você continua estudando essa língua por mais tempo. A menos que você seja autodidata e consiga aprender assim super rápido tudo. Não é o meu caso. Como eu disse no começo, eu consegui começar a me comunicar muito rápido, mas tinham muitos erros, e ainda tem muitos erros, assim. As palavras, elas meio que se atropelam, né? Porque aquele jeito brasileiro de pensar tão rápido faz com que a gente também pense rápido na outra língua e acabe atropelando as palavras e mudando elas de lugar, o que é um problema. Talvez assunto para outro vídeo. Primeira dica, lembra? Monta a estratégia. Quanto tempo você vai se dedicar a estudar e qual material que você vai usar para estudar. Para te ajudar com o material, eu coloquei vários links aqui na descrição do vídeo, desse vídeo aqui. O primeiro desses links é uma playlist com vídeos para iniciantes, vídeos que tem no YouTube já para iniciantes. Então, se você olhar esses vídeos, você vai achar outros vídeos parecidos com esse nos canais que estão ali nessa playlist. Então, dá uma olhada na playlist, veja esses vídeos, não são muitos vídeos que eu coloquei, porque você pode achar mais vídeos através deles. Então, lykke til, aproveitem, boa sorte, que é o lykke til, boa sorte, e aproveitem bastante esses vídeos e essas dicas
E todos esses links que eu coloquei para vocês aqui gratuitamente, vocês não precisam me mandar e-mail, não precisam fazer nada, não precisam baixar PDF nenhum, tá tudo aqui na descrição do vídeo. A segunda dica é: faça pequenas metas. Às vezes a gente tem grandes metas e a gente acaba desistindo na metade do caminho porque as metas são grandes demais. Quando você faz pequenas metas, elas vão te ajudar. Você pode fazer metas diárias, metas semanais, metas mensais. E eu tenho algumas dicas para você fazer essas metas. Por exemplo, você pode fazer uma meta de terminar um capítulo de um livro por semana, por exemplo. Se você escolher um livro como tua estratégia de estudo, né? E tem links na descrição do vídeo aqui de alguns livros para iniciantes. Eu escolhi o Harburvi, Povai e o Gotinovsky, se eu não me engano. E junto com eles, com os exercícios para esses livros, tem também a opção de vídeos para você ouvir os textos dos livros. Você ouve os áudios dos textos dos livros também, que te ajuda bastante, mas tem os exercícios deles na internet. E talvez você também encontre esses livros em PDF, que eu já ouvi pessoas que encontraram esses livros em PDF. Montou a estratégia, fez uma pequena meta, vou fazer um capítulo por semana. Ou vou ver um vídeo do YouTube por dia. Ou vou ouvir um podcast, por exemplo, nem que você não entenda, você precisa treinar o teu ouvido, aprenda isso. Treinar o ouvido é importantíssimo, nem que você não entenda, ouça. Vou aprender 10 palavras por semana, 10 palavras novas em norueguês por semana. Como que eu fazia isso de aprender palavras novas? No começo, eu, por exemplo, queria aprender, um exemplo, né? O nome das coisas na cozinha. Então eu escrevia em papéis pequenininhos, não precisa ser papel gigante, né? Mas eu escrevia em papéis pequenos, por exemplo, o nome das coisas que tinham na cozinha. Eu escrevia armário, skop, pendurava a palavra em norueguês no armário. Pendurava, por exemplo, kjøleskap, que é a geladeira. Pendurava essa palavra na geladeira, né, em norueguês. E toda vez que eu passava ali, eu ficava vendo as palavras em norueguês. E você pode fazer isso com qualquer lado da casa, pode fazer isso no banheiro, no quarto, onde quer que seja, no carro talvez, nas partes do carro, se é aquelas palavras que você quer aprender. Eu também coloquei e ainda tenho o sistema do meu celular todo em norueguês, para poder me ajudar com algumas palavras também, porque é uma forma de eu ler tudo em norueguês, mas não recomendo para quem ainda tá começando, porque talvez dê algum problema e você não vai saber mexer nas configurações. Então, isso é um nível maior, não é para todo mundo, a menos que você seja muito bom com celulares, porque daí não precisa do idioma. Uma terceira dica para vocês é: amplie os seus horizontes. Pode ser parece uma coisa muito simples ampliar os horizontes, mas não é. Quando você amplia os seus horizontes, você deixa de se preocupar com o que as outras pessoas pensam. Por exemplo, as pessoas vão dizer assim: mas você não tá se desenvolvendo na língua, você fala muito mal, você não devia estar aprendendo essa língua que quase ninguém no mundo fala. As pessoas, elas vão tentar te colocar para baixo, porque é isso que as pessoas fazem, elas sempre vão tentar te diminuir. Quando você amplia os seus horizontes, você não se preocupa com o que as outras pessoas vão falar. Tipo, slop off, relaxa. Slop off, tipo, relaxa, descansa. Amplie os seus horizontes, olhe para frente, tenta aprender o máximo que você puder, se aprimora o máximo que você puder, não se preocupe com o que os outros falem. Se esse é o teu sonho, essa é a tua vontade, continua, não é mesmo? Teste você mesmo, né? Continua ampliando esses horizontes e testando você, assim, sem se importar com o que as outras pessoas falam, lógico, respeitando o ponto de vista delas, né? Porque talvez você também pensasse isso: nossa, aprender norueguês. Mas talvez, como eu, você tenha essa necessidade de aprender norueguês, né? Não seja um sonho, seja uma necessidade, que é o meu caso. E última dica: faça uma imersão no idioma. Como é que você vai fazer isso? Como eu falei antes, você precisa treinar o seu ouvido. Precisa treinar muito o seu ouvido. Quanto mais você ouvir a língua que você quer aprender, melhor. Mesmo se você não estiver entendendo, não se preocupa. Ouve, ouve, ouve. Se você puder ouvir junto com a palavra escrita, melhor ainda. E eu também deixei um link na descrição desse vídeo que é um link de pronúncia. Então ele tem a palavra escrita e também tem o áudio, que vai te dar a pronúncia de como aquela palavra é falada. Talvez em outro vídeo eu fale
para vocês sobre os dialetos na Noruega, porque na Noruega, em cada parte, eles falam de uma forma diferente. Mas ainda bem que nós temos uma língua que é a língua aprendida por todo mundo que chega no país, e é uma língua que, geralmente, independente se a pessoa é do norte ou do sul, ela vai entender. Então, isso é ótimo. Né? Eu aprendi essa língua, mas eu falo também o bergensen, que é o dialeto daqui, mistura tudo. Esse link de pronúncia é maravilhoso. Tem vários links maravilhosos na descrição desse vídeo. Tem um dicionário, tem gramática em português, tem um curso para iniciantes. Você também pode usar o Duolingo, que eu não coloquei aqui, mas o Duolingo também tem a opção do curso de norueguês, mas você precisa saber um pouco de inglês para fazer ele, mas não é muito difícil não. É um curso legal. Tem os livros que eu falei para vocês. Tem também, aí você vai fazer a imersão, um link de rádios na Noruega, um link de filmes e séries gratuitas da televisão norueguesa, programas infantis em norueguês. Programas infantis ajudam muito, porque as palavras são mais curtas, são mais fáceis para entender. Eu também coloquei um link de um jornal escrito, né, mas de uma forma mais fácil para quem é estrangeiro, para o nosso caso, que está aprendendo, entender também essas notícias, que são notícias atuais, mas de uma forma escrita mais simples. E é isso, gente. Olha todos esses links e depois me diz o que vocês acham. Não precisa se inscrever nesse canal se você quiser, tá? Se quiser, talvez para me animar a fazer mais vídeos, se inscreve. Mas o meu intuito mesmo é o meu Instagram, então não precisa curtir aqui no canal, mas me segue lá no Instagram, porque lá tem muita coisa, tá? Lá no Instagram você vai ter várias dicas sobre a Noruega, vai ter várias fotos lindas, vai ter muita história, porque como eu sou formada em história, eu amo escrever coisas históricas, né? E é isso aí, você também tem a oportunidade lá de mandar perguntas e ter, assim, quase que imediatamente a resposta delas, se eu já souber, ou se não, você vai esperar um pouquinho, porque eu gosto de realmente checar antes de responder. Então, boa sorte com os estudos, lykke til, e depois me conta como tá sendo, tá? Tchau, tchau!